A paz de Jesus, amados irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É muito bom estar aqui para partilhar a palavra de Deus com vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou Fernando, um católico no Japão. Amados irmãos, o evangelho de hoje está em Lucas, no capítulo 6, os versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje, Lucas nos mostra as bem-aventuranças ditas por Jesus. Jesus diz aos seus discípulos que são bem-aventurados os que têm fome, os que são pobres, os que choram e os que são perseguidos por causa dele. Essas palavras, elas são vida e missão para os apóstolos. E não só para a vida dos apóstolos, mas para a vida de todos os cristãos. É a nossa missão tornar a sociedade mais justa e digna, tirando tudo aquilo que não presta através da força do Evangelho. A miséria, a injustiça, a fome. Todo cristão deve sentir prazer e encontrar alegria nas perseguições por causa do Evangelho. Afinal de contas, se a gente sofre algum tipo de perseguição, algum tipo de martírio aqui, quer dizer que a gente está fazendo aquilo que Deus realmente deseja que nós fazemos. Essa promessa é do próprio Jesus, porque ele diz que quando as pessoas nos odiarem, nos rejeitarem, insultarem, e a gente for perseguido por causa dele, a gente tem que se alegrar, porque a nossa recompensa no reino do céu será muito maior. Na segunda parte do Evangelho, Jesus faz um alerta. Na verdade, ele está se referindo aos mestres da lei naquela época, mas a gente pode ter isso no nosso coração hoje também. Os ricos, que já têm a consolação, os que têm fartura, que passarão fome. Naquela época era muito comum as pessoas passarem muita fome ou esbanjarem muito dinheiro. E todos aqueles que esbanjavam esse dinheiro, que eram ricos, que tinham muita fartura, eles simplesmente desprezavam os pobres. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, a gente tem essa diferença social, talvez hoje até pior do que na época de Jesus. A gente tem uma população, uma mínima população muito rica, que esbanja dinheiro, que gasta com coisas supérfluas, enquanto a maior parte da população passa fome. E esses que já têm toda essa fartura, eles têm a obrigação de estar sendo misericordiosos com aqueles que não têm nada. E muitas vezes a gente não vê isso, e esse alerta é justamente para essas pessoas, aqueles que têm muito e são insensíveis para a miséria do irmão. É claro que tem muitas pessoas que são ricas, que fazem muito bem para a sociedade, que têm projetos sociais. Essa palavra não cabe exatamente a eles, mas sim àqueles que não têm misericórdia, são cegos para a miséria, para as necessidades daqueles que sofrem mais. E o último alerta que Jesus dá é a respeito dos elogios. Quando a gente é elogiado por alguém a respeito da nossa conduta, a gente tem que se preocupar um pouco com esse tipo de situação. A gente está fazendo as coisas para os homens verem, para a gente ser elogiado, ou a gente está fazendo a vontade de Deus. Jesus nos diz também
que tudo aquilo que a nossa mão direita fizer, que a mão esquerda não saiba. Então, quando a gente recebe algum elogio de alguma coisa que a gente faz, a gente já recebeu a recompensa. E nós possamos fazer a vontade de Deus às escondidas, porque assim a gente vai realmente ter um tesouro grande no céu, enquanto aquilo que a gente recebe de elogio aqui já foi pago. Amados, orem comigo. Pai, faça-me solidário com os mais pobres. Ensina-me a partilhar a esperança e a alegria que Jesus veio nos trazer. Amém. Amados, não esqueçam de colocar nos comentários as intenções para a gente poder estar orando. Tenham todos uma quarta-feira abençoada. Fiquem com Deus e até amanhã.